Tudo começou como todas as coisas importantes com um olhar. O sol do final de agosto, pesado e dourado, entrava pelas janelas altas do grande salão. Partículas de poeira dançavam na luz densa e doce, cada uma como um pequeno universo em si mesma. Eu estava perto da estante de Mogno, fingindo inspecionar os lombos de couro de livros que não tinha a menor intenção de ler. Então, ele entrou. O nome dele era Rafael, convidado do meu pai, pintor convidado para capturar a beleza serena da propriedade. O ar na sala pareceu mudar, aquietar-se. Ele parou bem na entrada, sua silhueta emoldurada contra a luz ofuscante da tarde. Seus olhos encontraram os meus através da extensão de madeira polida e tapetes persas. Não foi um olhar fugaz nem um reconhecimento educado. Foi um olhar longo e firme que me prendeu. O tempo pareceu se esticar, se diluir. Uma conversa silenciosa se desenrolou. Vi curiosidade em seus olhos, um brilho que espelhava o anseio em meu peito. Senti minha respiração prender, meu coração como um pássaro assustado contra minhas costelas. Ele estava vestido com linho simples, as mangas arregaçadas até os antebraços, revelando a pele bronzeada pelo sol de verão. Uma mancha de carvão estava em sua bochecha, uma pequena imperfeição que o fazia parecer ainda mais real, ainda mais presente. Ele trazia consigo o cheiro de terebintina e grama recém-cortada. Um contraste marcante com o cheiro de mofo de papel velho e cera de abelha que impregnava o cômodo. Ele finalmente quebrou o olhar, dando um aceno leve, quase imperceptível, antes de voltar sua atenção para meu pai. Mas o eco daquele olhar permaneceu impresso no ar entre nós, um fio cintilante e invisível que acabara de ser tecido. A tarde avançou. A conversa fluía e refluía ao meu redor, um murmúrio distante de vozes discutindo colheitas e política. A biblioteca se tornou nosso santuário. Era um cômodo cavernoso, com cheiro de couro envelhecido, papel se desfazendo, um lugar onde o mundo exterior parecia desvanecer em insignificância. Por um acordo tácito, nos encontrávamos ali nas horas tranquilas do final da tarde, depois que o resto da casa se recolhia para seus cochilos, visitas sociais. Ele estaria desenhando em um livro de couro gasto, o suave arranhar de seu carvão, um ritmo gentil no silêncio profundo. Eu me sentava por perto, um livro aberto no meu colo, embora meus olhos raramente seguissem as palavras na página. Em vez disso, eu o observava, estudando a concentração intensa em seu rosto. Nossas conversas eram esparsas, coisas fragmentadas, mas tinham mais peso do que quaisquer grandes pronunciamentos. Ele me perguntava sobre uma linha em um livro de poesia. Eu o perguntava sobre o tom particular de azul que ele estava misturando em sua paleta. Eram perguntas simples, inócuas na superfície, mas eram vasos para algo muito mais profundo. Estávamos aprendendo os ritmos um do outro, a cadência de nossos pensamentos, as coisas que faziam nossos olhos brilharem. Falávamos de poetas esquecidos e do modo como a luz caía nas colinas distantes ao anoitecer. Conversas que permitiam que nossas mentes se tocassem, se roçassem na segurança da metáfora e da abstração. Lembro-me de uma tarde. A luz estava particularmente suave, filtrando-se pelas altas janelas arqueadas, projetando sombras longas e distorcidas pelo chão. Ele levantou os olhos do seu caderno de desenhos, seu olhar suave e contemplativo. "Conte-me uma memória", ele disse, sua voz quase um sussurro. "Uma que pareça com esta luz." Eu hesitei, o pedido tão íntimo, tão desarmantemente direto. Falei de uma memória de infância, de deitar em um campo de grama alta, observar as nuvens passarem, uma sensação de solidão perfeita e tranquila. Ele ouviu sem interrupção, seus olhos nunca saindo do meu rosto, fazendo-me sentir vista, verdadeiramente vista, pela primeira vez na minha vida. Naquele quarto silencioso, o silêncio não era a ausência de som, mas uma presença em si. Era um espaço que preenchíamos com o entendimento tácito. Era no modo como eu colocava um copo d'água na mesa ao lado dele
sem que ele pedisse. Era no modo como ele deixava seu caderno aberto em um desenho de um pássaro na janela, sabendo que eu o olharia depois que ele tivesse ido. Esses pequenos gestos silenciosos eram os tijolos e a argamassa de nossa intimidade nascente, uma linguagem que só nós podíamos entender, construída cuidadosamente, sem palavras, no silêncio sagrado da biblioteca. Quando as paredes da propriedade pareciam muito restritivas, buscávamos refúgio no jardim vasto e selvagem. Aqui, entre as videiras emaranhadas e as rosas em flor, nossos sussurros podiam ser levados pela brisa. O ar era denso com o cheiro de terra úmida e o perfume doce do jasmim que florescia à noite, uma mistura inebriante que parecia amplificar os sentidos. Caminhávamos pelos sinuosos caminhos de pedra, nossos ombros ocasionalmente se roçando, um contato fugaz que me dava um arrepio. O jardim era nosso próprio Éden, um mundo à parte, onde as regras rígidas da casa e da sociedade, além de seus portões, não podiam nos alcançar. Nossos passos frequentemente nos levavam a um banco de pedra isolado, escondido atrás de uma cortina de chorões. A luz do sol poente filtrava-se pelas folhas, pintando padrões mutáveis em nossas roupas e pele. Foi aqui que nossas conversas se tornaram mais ousadas, mais pessoais. Falávamos de nossos sonhos, aqueles que guardávamos perto do coração e raramente compartilhávamos com alguém. Ele confessou seu desejo de pintar não apenas paisagens, mas a verdade crua e sem filtros da emoção humana. Eu, por minha vez, admiti minha própria sensação de ser um ator em minha própria vida, constantemente desempenhando um papel que me havia sido atribuído, um papel que eu não escolhi. Ele apontava os detalhes do mundo natural com o olho de um pintor, o delicado traçado das veias em uma folha, o modo como o carmesim profundo de uma pétala de rosa se aprofundava nas sombras em seu centro. Tudo é bonito se você olhar de perto o suficiente, ele disse uma vez, seus dedos traçando suavemente a borda de uma pétala. Suas palavras eram sobre a flor, mas eu ouvia um significado mais profundo. Ele estava me ensinando a ver o mundo de forma diferente, a encontrar beleza nos pequenos detalhes negligenciados e, talvez, a encontrar beleza nos sentimentos que estavam florescendo entre nós, sentimentos que eu havia sido ensinada a ver como antinaturais e errados. O jardim, ao anoitecer, era um lugar de beleza profunda e melancólica. Conforme o céu mudava de laranja e rosa para um índigo profundo, o mundo ficava quieto. O chilrear dos grilos começava, um ritmo constante e pulsante que parecia o próprio batimento cardíaco da noite. Sentávamos em um silêncio confortável, observando as primeiras estrelas aparecerem. Na escuridão crescente, o espaço entre nós parecia carregado, cheio de todas as coisas que não podíamos dizer. O jardim guardava nossos segredos, suas flores perfumadas e árvores antigas servindo como testemunhas silenciosas de nossos encontros clandestinos e do amor terno e frágil que estava criando raízes. Por semanas, nossa intimidade foi de proximidade, de ar compartilhado e olhares roubados. O espaço físico entre nós era um abismo de desejo não dito. Orbitávamos um ao outro como corpos celestes, mantidos por uma gravidade invisível. Cada esbarrão acidental de nossas mãos quando alcançávamos o mesmo livro, cada vez que nossos joelhos se tocavam sob a pequena mesa na sala de música, era um reconhecimento silencioso da atração entre nós. O ar estalava. Nós nos retirávamos, rostos corados, corações batendo. O primeiro toque deliberado, gravado para sempre. Antiga parede de pedra, sol do final da tarde, sombras longas, brisa fresca farfalhando folhas dos carvalhos. Tropecei em uma pedra irregular, equilíbrio vacilando. Naquele instante sua mão se estendeu, não ao meu braço, mas à minha mão. Ele a segurou, seus dedos envolvendo os meus, me firmando. O tropeço durou 1 segundo. Sua mão permaneceu. Pele quente, ligeiramente áspera. Contraste com a minha. O mundo desapareceu.
Vento e folhas viraram um zumbido distante. Só a pressão sólida e reconfortante da sua mão. Um gesto de profunda ternura, não um aperto apaixonado. Olhei para nossas mãos unidas, a dele, bronzeada e forte, a minha, pálida e hesitante. Uma visão linda. O laço em segredo manifestado. Ele não soltou. Continuamos caminhando em silêncio, mãos entrelaçadas. Declaração silenciosa, travessia de uma fronteira. A cada passo, consciente do ritmo de seu pulso contra a minha palma. O peso de sua mão. Conforto e medo. Uma âncora em incertezas. Símbolo da nossa transgressão. Um segredo nas palmas. A sala de música, com seu grande piano e pilhas de partituras, tornou-se outro de nossos palcos clandestinos. Minha mãe insistia que eu praticasse piano diariamente. Uma tarefa tediosa que eu sempre, detestei. Mas com Rafael, a sala se transformava. Ele sentava na poltrona perto da janela, desenhando enquanto eu tocava. A música se tornou uma nova linguagem para nós. Uma maneira de expressar as emoções que eram vastas demais e perigosas demais para palavras. Eu tocava Chopin. Os noturnos melancólicos ecoando o anseio em meu próprio coração. As notas tristes e belas preenchiam o espaço entre nós, falando de amor e perda. Ele nunca dizia muito enquanto eu tocava, mas eu podia sentir sua atenção em mim, tão palpável quanto um toque. Às vezes eu levantava os olhos e o encontrava não desenhando, mas simplesmente me observando, a cabeça inclinada, uma expressão pensativa no rosto. Ele estava ouvindo não apenas a música, mas a mim. Ele estava ouvindo a hesitação em meus dedos, a paixão que eu derramava em um crescendo, a tristeza que eu deixava sangrar em uma tonalidade menor. A música era minha confissão, minha alma sem filtros exposta para ele ver, e em sua presença silenciosa e atenta, eu me sentia compreendido. Certa noite eu estava lutando com uma passagem particularmente complexa de uma peça de Debussy. Meus dedos tropeçavam nas teclas, a melodia se fragmentando em uma confusão dissonante. Suspirei de frustração, deixando minhas mãos caírem do piano. Ele largou seu caderno de desenhos e veio ficar atrás de mim. Aqui, ele disse baixinho, sua voz um murmúrio suave perto do meu ouvido. Suas mãos estão muito tensas. Deixe a música fluir através de você. Ele colocou as mãos sobre as minhas nas teclas, seus dedos guiando os meus. O calor de seu corpo tão perto de mim fez minha respiração prender na garganta. Sob sua orientação gentil, meus dedos encontraram as notas certas. Tocamos a passagem juntos, nossas mãos movendo-se como uma só. Foi um ato de intimidade de tirar o fôlego. A melodia cresceu, perfeita e clara, um produto de nosso toque compartilhado. Naquele momento, não éramos duas pessoas separadas, mas uma única entidade, criando algo bonito juntas. A nota final pairou no ar, cintilante, antes de desaparecer no silêncio. Permanecemos ali por um longo momento, suas mãos ainda cobrindo as minhas nas teclas de marfim. Nossa respiração, o único som na sala silenciosa. Era uma melodia criada apenas para nós, uma canção que ninguém mais jamais ouviria. À medida que o verão começava a se esvair e os dias ficavam mais curtos, as sombras pareciam se alongar pelos gramados e em nossos corações. A qualidade dourada e onírica de nosso tempo juntos começou a ser tingida por um medo persistente e corrosivo. O risco da descoberta era uma presença constante e tácita, uma terceira pessoa em nosso mundo secreto. Isso se manifestava no modo como nos afastávamos instintivamente se ouvíamos passos no corredor, no modo como nossas conversas cessavam abruptamente, nossos corpos tensos ao som de uma porta se abrindo ou de uma voz chamando meu nome de outro cômodo. A pressão da expectativa social era um manto pesado que eu vestia todos os dias. À mesa de jantar, eu ouvia meu pai discutir possíveis pretendentes para mim, jovens respeitáveis de boas famílias.
Cada palavra era uma dor pequena e aguda, um lembrete da vida que era esperada de mim, uma vida que parecia uma mentira. Eu sorria e acenava, desempenhando meu papel, enquanto minha mente estava com Rafael, revivendo um olhar compartilhado ou uma palavra sussurrada. A duplicidade era exaustiva, uma tensão constante que me deixava fragmentada e vazia. Eu vivia duas vidas, uma na luz e outra nas sombras, e temia o dia em que elas inevitavelmente colidiriam. Certa tarde, estávamos na biblioteca, sentados mais perto do que deveríamos. Ele estava me mostrando um desenho que havia feito das minhas mãos. A intimidade do esboço, o cuidado com que ele havia reproduzido cada linha e nó do dedo, fazia meu coração doer. De repente, a porta se abriu e meu pai estava lá. Seu rosto uma máscara de desaprovação severa. Dois homens se afastam rapidamente enquanto uma figura mais velha aparece na porta. Ele não viu o desenho, mas viu nossa proximidade, o silêncio carregado entre nós. Seu olhar passou de mim para Rafael, frio e avaliador. "Preciso falar com meu filho", ele disse, sua voz cortante e desprovida de calor. A sós. O medo que me atravessou foi frio e agudo. Rafael rapidamente pegou suas coisas, seus olhos evitando os meus, e saiu da sala. A bronca de meu pai não foi sobre Rafael especificamente, mas sobre a decência, sobre as companhias que eu mantinha, sobre meus deveres para com o nome de nossa família. Suas palavras eram veladas, mas a implicação era clara. Ele havia visto algo, ou suspeitava de algo, e o aviso havia sido dado. Depois que ele saiu, permaneci na biblioteca por muito tempo, o silêncio agora opressor e pesado. O santuário havia sido violado, e a frágil bolha de nosso mundo secreto havia sido irremediavelmente perfurada. A noite após o aviso do meu pai foi sufocante. O ar da casa parecia denso com acusações não ditas. Eu não conseguia dormir. Minha mente era uma tempestade de medo, anseio. Eu me sentia presa, encurralada por um futuro que eu não queria. Depois da meia-noite eu saí de casa e fui para os velhos trilhos de trem abandonados na extremidade da propriedade. Lugar de partida, de jornadas. Um lugar que parecia adequado para a turbulência dentro de mim. A lua era uma fatia pálida e fina no céu escuro, luz fantasmagórica sobre as linhas paralelas de aço que se estendiam na escuridão. Eu estava lá ao que parecia uma eternidade quando ouvi um suave ranger de cascalho atrás de mim. Meu coração saltou na garganta, mas era ele, Rafael. Ele deve ter me visto sair de sua janela. Ele veio e ficou ao meu lado nos trilhos, o espaço entre nós carregado com toda a atenção do dia. Ficamos em silêncio por um longo tempo, olhando para os trilhos que desapareciam na noite. Parecia que estávamos no precipício de uma grande e desconhecida jornada, uma que talvez tivéssemos que fazer sozinhos. Eu vi o rosto do seu pai. Ele finalmente disse, sua voz baixa e tensa: "Eu deveria ir embora. Seria mais seguro para você." As palavras foram como um golpe físico. A ideia de ele partir, de nosso mundo se dissolver de volta no silêncio solitário que havia sido antes, era insuportável. Todas as paredes cuidadosamente construídas que eu havia erguido ao redor do meu coração desmoronaram naquele momento. Eu me virei para encará-lo, a luz pálida da lua iluminando a tristeza em seus olhos. Eu não podia deixá-lo ir sem lhe dizer a verdade, toda a verdade, despojada de poesia e metáfora. "Não", eu sussurrei, a palavra presa na garganta. "Por favor, não vá." As emoções cuidadosamente guardadas das últimas semanas jorraram de mim em uma torrente de palavras sussurradas. Eu lhe disse como o mundo parecia cinzento antes de ele chegar, como ele o havia preenchido com cor e luz. Eu lhe disse que o medo da descoberta não era nada comparado ao medo de perdê-lo. Foi uma confissão desajeitada e desesperada, sob um pedaço de lua, mas foi honesta. Quando terminei, uma lágrima traçou um caminho pela minha bochecha, fria no ar da noite. Ele estendeu a mão, o polegar gentilmente a enxugando.
seu toque enviando um arrepio por todo o meu corpo. A encomenda dele estava terminando. O inevitável dia de sua partida pairava sobre nós como uma nuvem de tempestade. Ambos sabíamos que estava chegando, mas nunca falávamos sobre isso, como se ignorar pudesse de alguma forma impedir sua chegada. A última semana foi um estudo de desespero silencioso. Cada momento parecia precioso, cada olhar compartilhado imbuído do peso de um adeus. As cores do outono estavam começando a se instalar, as folhas dos carvalhos mudando do verde para tons de ouro e ferrugem. O mundo ao nosso redor estava mudando, morrendo um pouco, e parecia um espelho de nossa própria estação fugaz, juntos. Passamos nossa última tarde no jardim, em nosso banco sob o chorão. O ar estava fresco e nítido. Não falamos muito. Não havia mais nada a dizer que nossos olhos e nossas mãos já não tivessem comunicado 1000 vezes. Ele me deu uma pequena tela enrolada. Para você, ele disse, para que você não esqueça a luz. Eu sabia sem olhar que era uma pintura da vista da janela da biblioteca, das colinas distantes banhadas pela luz dourada de uma tarde de verão. Era um momento capturado, um pedaço de nosso tempo juntos que eu poderia guardar. A melancolia era uma presença física, uma dor pesada em meu peito. Eu o observei, memorizando as linhas de seu rosto, o modo como ele prendia um cacho rebelde atrás da orelha, a intensidade silenciosa de seu olhar. Eu queria pedir para ele ficar. Eu queria implorar para ele me levar com ele. Mas eu sabia da impossibilidade disso. Nossos mundos eram muito diferentes. Eu estava presa a esta terra, a esta família, a essas expectativas. Ele era um pássaro de passagem, livre para voar, enquanto eu estava engaiolada. O silêncio entre nós estava cheio da amarga verdade de nossa realidade. Enquanto o sol começava a se pôr, lançando longas e últimas sombras pelo jardim, ele se levantou para ir. Ele pegou minha mão, seu aperto firme e quente. Este não é o fim, ele sussurrou, sua voz embargada pela emoção. É apenas uma pausa. Eu vou escrever. Eu vou encontrar um jeito. Não foi um adeus, mas uma promessa. Uma promessa frágil e desesperada sussurrada ao vento. Eu mantive seu olhar, meus próprios olhos embaçados com lágrimas não derramadas. Eu não sabia se acreditava nele, se tal coisa era sequer possível, mas naquele momento eu escolhi acreditar. Era a única coisa que eu podia fazer. A manhã de sua partida era cinzenta e nublada, o céu da cor do ardósia. Toda a casa se reuniu na frente da propriedade para se despedir. A carruagem esperava, os cavalos impacientes, sua respiração embaçando no ar frio. Eu estava um pouco afastado da minha família, um observador silencioso. Meu pai foi educado, agradecendo a Rafael por seu trabalho. Minha mãe ofereceu cumprimentos. Era tudo tão normal, tão terrivelmente, dolorosamente normal. Eles estavam se despedindo de um pintor. Eu estava me despedindo de uma parte de mim. Ele carregou suas malas e telas para a carruagem, seus movimentos eficientes e deliberados. Ele não me olhou. Eu entendi. Mantive meu rosto uma máscara de indiferença educada. Minhas mãos cerradas em punhos nos bolsos, meus nós dos dedos brancos. Por dentro, meu coração estava se estilhaçando. Cada tique do relógio, cada batida de um casco de cavalo no cascalho, era uma contagem regressiva. O mundo que eu conhecera nas últimas semanas estava prestes a desaparecer. Finalmente, ele estava pronto. Ele subiu na carruagem e sentou-se na janela aberta. O cocheiro estalou a língua. A carruagem avançou. Assim que começou a se afastar, Rafael virou a cabeça, e seus olhos encontraram os meus uma última vez. O primeiro olhar na biblioteca, o silêncio compartilhado no jardim, a música que fizemos juntos, o medo, o anseio, a ternura, a promessa desesperada sob a lua pálida. Era uma conversa final e silenciosa.
Mantive seu olhar até que a carruagem contornou a curva na longa estrada arborizada e ele se foi. Fiquei ali muito tempo depois que o som das rodas havia desaparecido. A tela enrolada que ele me dera um peso sólido no bolso do meu casaco. O ar estava frio. Uma única folha, cor de ferrugem, se soltou de um galho e flutuou lentamente até o chão. A promessa dele era real? Nos encontraríamos novamente em um tempo diferente, em um lugar diferente? Eu não sabia. O futuro era uma página em branco, uma tela vazia. Ao me virar para voltar para a casa silenciosa e vazia, eu sabia que o amor que compartilhávamos, um amor que o tempo não poderia apagar, seria para sempre a luz pela qual eu navegaria pelas sombras.